Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. É uma alegria receber você mais uma vez. Nós estamos aí com uma sequência de Conte Sua História. É algo que tem transformado a vida de muitas pessoas e Deus com certeza tem algo grande para fazer na sua vida. Você que chegou aqui nesse vídeo, não saia do nosso vídeo, já compartilha para que mais vida, mais famílias sejam abençoadas, curta, coloca aí um comentário, mas eu não sei o que vou colocar, coloca aí Deus te abençoe, ou coloca aí o que você está achando, quem sabe a gente vai identificar o seu comentário e você também fará parte de nossas orações através do seu comentário. Fazendo assim você vai contribuir para o crescimento do nosso canal, o YouTube mesmo vai recomendar esse vídeo para outros espectadores e com certeza se Deus te tocar para fazer isso, é porque Ele tem algo reservado para você. Amém? Então, a gente está aqui hoje com uma convidada muito especial, uma pessoa que eu amo, que eu conheço ela há muitos anos. E desde já eu quero te agradecer, Silene, você ter aceitado vir, né? Foi uma batalha, né? Quase que a gente não consegue. É uma honra estar com você aqui. Quero que você fique à vontade. Faz de conta que está só nós duas conversando aqui, claro, né? E os nossos inscritos são pessoas acolhedoras, pessoas que oram pela gente, então fica bem à vontade. Sim, o prazer é todo meu. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei assim, muito lisonjeada, porque são anos, né? São anos que a gente se conhece, não foi por acaso que Deus colocou, né, nossas vidas em comum, né? Foram tantas batalhas, foram tantos momentos de risos, foram tantos momentos de choro. Então, quando a gente se reencontrou depois de tantos anos, né? E a gente foi sabendo assim uma história da outra, que cada um tinha uma vertente, né? Cada um tinha um lugar diferente, né? na vida. Foi muito bom. É muito bom poder estar falando com você, é muito bom poder estar aqui hoje, falando um pouquinho. Eu agradeço assim de coração por esse momento e estou preparada. Vamos lá, vamos. Glória a Deus. Eu não sei se vocês estão sentindo daí, mas ela já falando, eu já senti a presença de Deus aqui. Porque a presença dele que está aqui, se você der lugar, ela vai ser ministrada aí, não sei se você está em casa, no trabalho, está numa madrugada, né? Porque o vídeo ele vai sendo extenso, né? Vai produzindo, é uma semente que a gente vai lançando, é como lança o pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. A gente não tem noção para onde que vai o vídeo, né? Mas se você tá agora, abre o coração, porque a presença do Senhor está aqui. Silene, eu quero primeiro que você se identifique, fale sua idade, se você quiser falar, né? Tem gente que não gosta de falar a idade, né? Fale assim, sua família, né? Bem, eu me chamo Silene Ferraz, sou novinha, tenho 56 anos, vou completar meus 56 anos agora no último dia 26. E sou divorciada pela segunda vez, mas sou uma pessoa assim, bem centrada no que eu faço. Tenho 2 filhos maravilhosos, né? Um é casado, que é o Guilherme, tenho 2 netinhos, que é a Luísa e o Benjamin. E tenho outro filho que é o Daniel, e está com 25 anos, está namorando, e cada um seguindo a sua vida. Mas sou aposentada, pela glória de Deus recebi essa bênção. Coisa boa, hein? Recebi uma bênção, já tem 4 anos. Maravilha. Sou uma das poucas, assim, tive que ficar esperando com essa idade me aposentar. Me aposentei com 51 anos. Oh, meu Deus! Mas não foi fácil, gente. Foram lutas, foram dias de joelho no pó, foram dias de choro, foram dias... A minha amiga, né, sabe como que foi, né, uma partezinha, porque ela fez parte da minha história no meu trabalho. E aí eu tô seguindo a minha vida, né, na presença de Deus, pela graça, pela honra que eu tenho do meu Senhor de servi-lo. E tô aí. Que benção. Silene, fala um pouquinho da sua história familiar, seu núcleo familiar, essa questão assim, desde criança, a lembrança que você tem.
Então, minha lembrança da minha infância, né, foi assim, uma infância bem dura, bem complicada, porque meus pais tiveram muito problema, né, minha infância não foi de muita alegria, de muita fartura, mas minha mãe, quando aceitou Jesus, ela ensinou a gente a perdoar, ensinou a gente a estender a mão pro próximo, ensinou a gente que devemos colocar Deus em primeiro lugar. Eu aceitei Jesus através da minha mãe, por muitas orações dela, né? Hoje nós somos 5 filhos, né? Tirley e a Cileia, nós estamos diante da palavra de Deus, seguimos aquilo que a nossa mãe procurou deixar, porque foram muitas frustrações diante do meu pai, olhando aos olhos humanos, quando a minha mãe faleceu há 25 anos atrás, nós deveríamos ter rejeitado meu pai, ter deixado ele de fora, mas pela palavra, né, que minha mãe colocou diante, né, dos 5 filhos, era para a gente amar. Então eu aprendi uma coisa, que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então daí meu pai precisou muito da nossa ajuda, e em hipótese alguma, os 5 filhos que ele tem, deixou ele até a hora que Deus veio levar, porque pela misericórdia eu fiz o apelo para ele no leito, e eu perguntei a ele se ele aceitava Jesus como seu único suficiente Salvador, e ali ele, com suas próprias palavras, ele foi confirmando, ele fez o ato profético ali, dentro daquela UPA, daquela sala vermelha, e eu levei direto para o meu pastor aquilo, né? E eu creio que ele foi salvo, porque a palavra é a última, né? Quando a gente aceita Jesus, né, tudo se renova na nossa vida. Glória a Deus. Então eu creio que esse foi um milagre de Deus, né? Quando ele partiu, eu me senti bem assim, triste por ele ter ido, por não poder vê-lo mais, mas feliz por eu ter feito naquele momento que Deus me usou para cumprir a sua missão. Cumprir a minha missão. Aleluia. Exatamente. Você acabou tendo que, como discípula do Senhor, né, a ordem é o contrário, como você falou. Sua mãe, ela era uma verdadeira discípula e mãe, ela ensinou, né, os valores cristãos, a palavra, mas seu pai, você que teve depois que ganhar ele para Jesus, né, a ordem trocada, né, que não é a ordem. E a perda da sua mãe também foi muito difícil, né, Silene? Foi uma perda que abalou muita gente, né? Tem muitos anos, mas a gente sente muita falta. Mas um dia Deus usou uma missionária que era da igreja dela para falar que era para nós não chorarmos mais, porque foi um momento que Deus escolheu para ela estar junto dele. Então isso foi mais confortante. E de acordo conforme a gente vai vivendo, né, a gente vai vendo essas coisas realmente, né, a gente vai entendendo lá na frente para quê, não por quê, né, mas para que Deus permitiu aquilo. E em algum momento eu creio assim que comecei a crer que era para realmente nós nos ajuntarmos mais para o meu pai, porque ele era muito carente. Né? A gente vê que as coisas que ele passou lá atrás, depois que a gente vai entendendo, realmente fez com que ele agisse daquela forma, pela falta de sabedoria, pela falta de um Deus, pela falta de crer, né? E foi assim que Deus fez. Então, pela permissão de Deus, eu creio que nós 5 ali naquele momento em que a gente estava vendo meu pai pela última vez, nosso pai, né? Demorou quanto tempo? A sua mãe partiu para o seu pai depois chegar esse momento dele ficar enfermo e partir. Você tem mais ou menos... Olha, creio que uns 15 a 18 anos, né? Meu pai ficou enfermo, a minha irmã morava com ele, porque ela ficou viúva, ela morava com os meus pais, foi morar com os meus pais, e ela se sentiu
assim, na obrigação de estar com ele quando a minha mãe faleceu. Ela ficou ali aquele tempo todo e ele já tinha um problema de coração, depois veio um problema de uma úlcera na perna. Muitas coisas, né? E foram muitas coisas, assim, mas a minha irmã, em hora alguma, abandonou ele. Nós também nos abraçamos, assim, no único propósito de estar próximo dele, cada um contribuía da forma que podia. E assim Deus permaneceu com a nossa família, que hoje eu digo que nós somos casados, né? Que nós vivemos na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Quando um está com problema, o outro vai lá e acolhe. Quando é uma festa, a gente se reúne, a gente faz tudo junto. Vocês se tornaram mais unidas depois que ambos partiram, as irmãs? Sim, muito mais unidas. Depois que a minha mãe partiu, então, a união foi assim, unânime. Porque nós nos reunimos mais para dar até uma assistência à outra, né? E é muito gratificante. A gente passa por problemas, né? Porque somos irmãos. Sempre tem aquelezinho que é mais difícil, que não entende tanto, mas a gente procura um conversar com o outro para saber a forma mais fácil de poder lidar, a forma mais cautelosa para não estar machucando. Então, nós somos uma só carne. É porque isso aí que você falou é muito interessante, porque a gente vê muitos casos que morre a mãe ou morre o pai, e os irmãos, ao invés de se unirem para que minimize um pouco aquela dor, porque já é uma dor que os filhos estão sentindo. A gente vê que tem pessoas que já começam a se preocupar agora com a herança, com esse móvel, quem vai ficar já mal, né? Não espera nem o corpo, e fica aquela brigalhada em família, né? A experiência que você conta, né? A gente vê que vocês se uniram, né? Sua mãe partiu, mas vocês usaram aquela dor para se unir mais. É muito bom isso, né? Quando tem essa união dentro da família, né? Exatamente. E foi isso que ela deixou e é isso que a gente procura levar para sempre, né? Minha mãe deixou um legado assim, muito importante para nós nunca desampararmos, né? Que a nossa adolescência, nosso momento ali de infantilidade não foi, né? Eram brigas, eram muitas coisas assim que a gente tinha que ter guardado no coração, né? A gente tinha aquela agressividade do meu pai com ela, então, pelo que a gente via, era... minha mãe morreu, então hoje para você viver sua vida, porque você maltratou muito ela, nós vivemos debaixo disso tudo, então hoje a gente não quer. E foi uma coisa que ela procurou mostrar pra gente que ela perdoou quando ela aceitou Jesus, e ela mostrou pra gente porque é verdadeiramente... Ela ensinou vocês a serem assim, vocês não pegaram a parte negativa do pai, né? Exatamente. Que muitas famílias usam isso aí como desculpa. Eu estava num lar que meu pai agredia minha mãe, então eu sou violento com a minha esposa, porque não, vocês pegaram a parte positiva, a parte boa. Até a gente está numa época aí, assim, eu não sei quando você vai visualizar esse vídeo, você pode visualizar 1 ano, 3 anos depois, mas estamos gravando ele assim, uma semana antes da semana do Dia das Mães. Que é até interessante a gente aproveitar esse tema e falar para você que é mãe, e por que não para você que é pai também, orienta os seus filhos. Fale da palavra do Senhor para os seus filhos. Não é só levar para a igreja e achar que o pastor, que os irmãos da igreja têm que fazer o papel que é para você fazer. Olha que coisa, experiência forte que ela está falando. Isso tudo que ela aprendeu, enfrentar o luto, a perda da mãe, minimizou um pouquinho, porque a dor é grande, né? A dor, né? Mas porque tinha uma orientação da mãe, uma mulher que era serva de Deus, que ela disciplinava os filhos. E a gente vê hoje em dia os filhos aí perdidos, porque os pais, ou principalmente a mãe, ela está ali trabalhando. Trabalhar fora é uma benção, porque você também trabalhou, né? Fora. Hoje está aposentada, mas
orientar os filhos, ensinar os verdadeiros valores, aquilo que de fato importa, é o respeito mútuo, dar a vez para o outro, tem a empatia, tem o ato de altruísmo, que é o ato de fazer o bem para o próximo. A gente quase não está vendo muito isso, Silene. E aí depois o filho vira dá para coisa errada, vai botar a culpa em quê? Ah, porque eu não tinha pai e N coisas, porque muitas das vezes está faltando isso. Exatamente. Hoje a gente vê, como você está falando, né, Sarinha, a gente vê assim, os filhos, né, se achando que tudo que está acontecendo é por causa do passado, é porque o meu pai se separou da minha mãe, porque o meu pai batia na minha mãe, porque a minha mãe e o meu pai nunca conversaram com a gente, então hoje eu sou assim. Então não é assim. Não é assim. Se você buscar, primeiramente, né, o reino de Deus, né, a palavra diz que todas as coisas lhe serão acrescentadas, mas você tem que buscar fazer o bem, né, porque Deus, ele fez isso por nós. Né? Ele fez isso. Olha a dor que ele sentiu naquela cruz. Quando a gente pensa que nós temos problemas, a gente olha lá atrás, né, como que Deus se sacrificou. Será que a gente conseguiria passar por um minutinho daquele que ele passou horas, que ele passou dias, que ele passou... Ele foi tentado tantas vezes, olha como que ele foi tentado no deserto. Olha o que lhe foi oferecido. E a gente, por muito pouco, a gente fala, né, como diz aí, hoje a gente chuta o balde, né? Verdade. É uma coisa que hoje a gente tem que pensar um pouco, nós somos falhos. Somos muito falhos. Vivemos assim com um pavio curto, né? Mas a gente tem hora que a gente tem que parar e respirar, né? E procurar entender o que Deus fez por nós. Silene, fala um pouquinho da relação sua com seus filhos. Você tem 2 filhos, Guilherme E Daniel. Daniel. Fala um pouquinho como é a Silene mãe, vó. Então, eu falar assim de mim mesma é meio complicado, mas eu sou uma mãe super protetora. Coruja? Coruja demais, coruja. Tenho 2 filhos maravilhosos, o Guilherme tem 34 anos e ele mora assim na casa de cima, temos 2 casas, né? Então estão basicamente 24 horas comigo. O Daniel agora resolveu morar, né? Tem uns 2 anos que ele mora com o pai, que o pai também ficou sozinho, arrumou algumas pessoas, assim, também não deu certo. Seu ex-marido? O meu primeiro ex-marido. Meu Deus! Olha, a Silene, assim, 51 anos, já está aposentada, hoje 56 anos, e já passou, meu Deus, que mulher resiliente. Muito resiliente. A relação sua, não, acaba de falar aí, eu estou te cortando, meu Deus. Não, mas Seus filhos, né? Você falou do... Falei do Guilherme, né? Ele... E é uma pessoa assim que me entusiasma assim nas coisas boas, porque eu sento muito com ele para ele me instruir. Ah, é? O Guilherme? O Guilherme. Nossa. Tudo que eu vou fazer, eu peço primeiro o que você acha, como que eu posso agir. Assim, para mim, é meu instrutor diário. Meu Deus, então você né? é uma relação de amizade Sim, bem forte. Ele é um líder, né, de pessoas no trabalho dele. Ele é um diretor da escola Zion, né? É uma escola de entretenimento. Acho que muitos já conhecem, que é uma escola que está crescendo muito. E ele trabalha com liderança. Olha, que lindo! É uma liderança empresarial. E tudo voltado na palavra, voltado no ensinamento, sabe? Fica dias estudando, fica dias lendo. Ele dá entrevistas, ele dá consultoria. É uma pessoa muito, muito dedicada ao que faz, 100%. E o Daniel também é um orgulho, meu Deus, sabe? Eu não tenho como falar, entendeu?
Às vezes é complicadinho porque ele está com 25 anos, ele Não já casou ainda, né? ainda não casou, mas agora está namorando, creio em Deus que dessa vez vai. Vai, dessa vez Vai, porque a namorada Maria Eduarda é uma pessoa maravilhosa também, que dá muito incentivo, né? É o meu bebezinho, né? Que tudo também liga pra mim. Eu já sei como liga que chama a mamãe, o amor, eu já sei que vem, aí vem. Aí vem alguma coisa, você vai pedir. Mas me ouve muito. E até tem uma palavra que por uma ocasião Deus fez acontecer, para que a gente guarda muito, que ele fala muito, né? Nós vivemos assim, vamos ser sinceros um com o outro, porque a palavra de Deus fala que nada fica oculto que não seja revelado. É verdade. Então eu ensinei meus filhos a sempre falar a verdade, a nunca esconder as coisas de mim, porque o oculto ele se revela com certeza e no momento certo. Porque às vezes a gente quer esconder alguma coisa, mas não adianta. Tudo vai ficar esclarecido. Então eu procuro passar para os meus filhos isso, para os meus netinhos também, embora sejam pequenos. Qual a idade dos seus netinhos? Vovó Coruja. Pensa numa vovó coruja. Eu tenho a Luísa, que foi um presente de Deus, a minha princesa, que eu sempre pedi a Deus, veio. Gente, você não tem noção, quando essa menina nasceu, nós não moramos perto, mas ela entupia a plataforma do Facebook de foto da neta dela. Eu falei, gente, meu Deus, pensa numa avó, essa avó, a gente tem que pensar no outro nome que não seja, além de coruja, que vó coruja, né, porque ela é a mais... É de açúcar. De açúcar? É a avó de açúcar. Porque é muito doce, é uma coisa muito boa, muito maravilhosa você ser avó. Menina, né? Porque a você menina, que era o meu sonho, né? Então Deus me deu através da Adriele, né? Da minha nora, e do Guilherme, a Luísa, que tem 6 anos e meio. E agora, né, há pouco tempo, tem 1 ano e 10 meses, eu tenho Benjamin. Olha, mais um menino. É, mais um menino que é um doce também, é muito carinhoso. E hoje, assim, eu digo que eu vivo para Deus, né, em primeiro lugar, que eu quero estar. Hoje eu tenho a disponibilidade maior, Aleluia. Deus me permitiu, né, porque a gente não entende, meu Deus, por que essas coisas assim, como o casamento não deu certo na minha vida, mas a minha aliança com Deus está firmada. Esse primeiro casamento que não deu certo, a gente agora vai sair um pouquinho, dar uma pausa do tema filhos e netos, mas que está relacionado ao mesmo tema. Você acha que esse seu primeiro casamento teve alguma coisa que você poderia ter feito hoje, tendo um olhar com mais maturidade, para impedir que o casamento acabasse, o seu primeiro? Sim. Né? Tinha sim, acho que se eu tivesse uma maturidade maior, embora assim houve tantas coisas assim, que saía assim do controle, saía da minha reta, né? Porque não dependia só de você, não né? dependia só de mim. Eu fiz encontros de casais, eu estava na igreja e a visão do pai dos meus filhos era totalmente o contrário. Então teve um tempo que eu achei que eu não devia passar mais por aquilo. Deus sabe o porquê, né? Faltou um pouco assim, você ter perseverado mais, talvez ido para uma oração mais, pelo menos para você hoje não ter um pouco essa... Eu podia ter feito alguma coisa, né? Faltou sim. Faltou alguém para orientar naquele momento também? Você acha que... Eu acho que foi mais a minha parte, a minha falta assim, tanto de sabedoria quanto de insistência, né? Que depende, a insistência depende da sabedoria, elas caminham junto, né? E aquilo, muitas pessoas falavam, você está vivendo assim para quê? E por quê? Você não tem necessidade, e a gente vai deixando. Comprando aquelas ideias, né? Vão oferecendo. Isso é importante também. É você que está assistindo, que está aqui com a gente, que de repente está num casamento meio conturbado. A gente não está falando nem de violência. Violência não tem nem
Não. O casamento tá com conflito, aí tem sempre aquelas colegas de trabalho, alguém, sai fora, você merece coisa melhor, né? Tem isso mesmo, aí empurra a pessoa, né? Exatamente. Então, eu poderia sim, mas Deus sabe para que isso foi permitido, né? Hoje eu me dou muito bem com ele. Relação, graças a Deus a gente tem uma relação bem aberta. Eu não tenho mais ninguém na minha vida e hoje ele também mora sozinho com o Daniel, mas a gente tem uma amizade assim bem legal de estar conversando, de estar passando os problemas. Hoje mais assim até de saúde e tudo, mas a gente conversa muito e eu me sinto assim muito em paz referente a isso. Bom, e como foi se conhecer essa outra pessoa que também depois... Essa outra pessoa assim aconteceu, né, também era uma pessoa da igreja e eu não queria me relacionar novamente, mas Deus colocou na minha vida e caminhava comigo. Depois houve uns contratempos porque uma pessoa que não aceita totalmente meus filhos, a minha nora, é complicado. Começa a ter divergência depois. Exatamente. Então, embora tenha 2 filhas também, mas nunca ele se separou muito cedo, se divorciou cedo, e as filhas não moram aqui, moram em um outro estado. Mas de início foi tudo muito bom, mas sempre teve esse conflito de um ponto assim, não está totalmente errado. Quem casa quer casa, quem casa quer casa, sim. Mas eu acho que a gente deixar nossos filhos, a gente deixar nossa nora, nossos netos, não é pra mim. E eu, no meu primeiro casamento, eu tive uma pessoa que foi extremamente minha ajudadora, que foi a minha ex-sogra. A mãe do Rogério. Que lindo, que a relação sogra e nora é tão criticada, né? E assim, como essa segunda também, ela me liga assim todos os dias, ela pergunta como eu estou e me cobra muito de ir na casa dela, mas a mãe do meu primeiro esposo, ela foi uma apoiadora, assim... segunda mãe, você poderia dizer? Uma segunda mãe. Eu cheguei a conhecer ela, uma pessoa maravilhosa, acolhedora, né? Acolhedora demais. Uma pessoa que me ajudava, então... Conselheira, né? Conselheira. E em todo o tempo ela me ajudou muito. Foi uma... Eu sempre digo que eu nunca tive sogra, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é ter sogra. Sogra, eu não sei o que é. Então, assim, como ela fez... Então, o problema que eu tinha, assim, dentro de casa, me abalou um pouco e eu achava que não tinha necessidade de eu passar por aquilo desde o momento, assim, que eu recebi esse acolhimento da minha sogra e não era ruim. Então, eu também quero transmitir isso para minha nora sempre, né? Porque eu deixo ela assim bem à vontade, eu ajudo em tudo que eu posso. Porque o que aconteceu o que aconteceu com você, de você ter sido acolhida pela sua primeira sogra, você quer você quer fazer exatamente, né, transmitir para essa sua nora, para que não tenha, que ela se sinta também acolhida, né? Porque você recebeu isso, né? Exatamente, para que ela se sinta bem, para que não tenhamos aquela, como diz, né, sogra e nora. Então não existe isso, porque a gente vê tanta sogra sendo massacrada, tanta nora também sendo massacrada pela sogra. Então eu acho porque se seu filho ou sua filha construiu um lar, por que você não pode fazer parte, ajudar? Que lindo, hein? Então eu acho assim que esse carinho que eu dou para minha nora, esse carinho que eu também procuro transmitir já para a namorada do Daniel, foi uma coisa que eu recebi lá atrás e foi muito bom para mim, foi gratificante. Eu sou grata assim a Deus por tudo que aconteceu no meu passado
de sogra, mãe, né? Está contribuindo para você ser Contribuindo. somente, né? Contribuindo. Hoje eu tenho certeza que a minha nora, ela sai para trabalhar em paz, como eu saía para trabalhar em paz. Seus filhos ficavam... Meus filhos ficavam com ela. Então, Deus é tão perfeito em tudo que Ele esperou eu passar por isso. Passar por isso. Aí me deu de presente uma aposentadoria para poder me dar meus netos, para eu poder passar aquilo que a minha sogra, minha ex-sogra passou, né? E deixar assim a Adriele, né, minha nora, a Drica, tranquila para trabalhar. Ela vai trabalhar, hoje eu tenho a ajuda da mãe dela também, porque eu tenho minhas coisas, né? Meu problema de saúde, que eu tenho que sair, fazer uma fisioterapia, ir no médico. As então, coisas pessoais também. Minhas coisas pessoais que eu preciso fazer, então eu tenho a ajuda da mãe dela, que muito, bom, graças muito a Deus. mesmo. A relação sua é boa, né? Muito boa, tanto com a sogra do meu filho, quanto com a minha nora. E assim, eu procuro fazer com o Daniel, né, que vai... Se Deus quiser, em breve também vai ter a sogra de verdade, que é a futura, né? E eu também, a nora de verdade também. Então, assim, o meu relacionamento com os meus filhos, né? Com família, né? A sua família, assim, tá em primeiro lugar, né? Porque você está cumprindo o que a Bíblia fala, né? Porque a ordem, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E o nosso próximo já começa na família. Se você não tem uma família, não tem uma boa relação, né, na família, você vai oferecer o que na casa do Senhor, na igreja? E aí você estava falando também com relação, entrou nesse tema de família, até legal você ter compartilhado essa relação aí, para a gente tentar entender, né, o que aconteceu, né, no seu segundo... No meu segundo relacionamento, é verdade. Quando a gente casa, a gente acha que tudo é para sempre, mas é para sempre a partir do momento que a gente é feliz, né? Então, meu pastor, ele fala muito sobre divórcio. Ele não é a favor do divórcio. Só que o que acontece? Ele não é a favor que a pessoa esteja em casa vivendo mal. Porque do que adianta? Você fez um propósito na sua vida, você fez uma afirmação diante de Deus que seria uma só carne. Mas e quando não é? Até onde é necessário você viver dentro de você mal para poder você dar um valor que não existe para a sociedade porque você é casado, mas ali você não tem uma retribuição da pessoa que você escolheu. Então, até onde vale a pena isso? Você está vivendo de aparências para quem? Para mostrar que está casada, né? Exatamente. Então, ele sempre fala isso. Eu nunca vou orar para ninguém se separar, para ninguém se divorciar. Mas eu não posso aceitar um casal dentro da igreja, que aqui na igreja estão do lado, e quando chegam em casa estão brigando, um não quer olhar para o outro, um não aceita a família. Então, como a gente fala, é família. Qual é o nome do seu pastor, Silene? Pastor Laerton. Laerton, qual o ministério? Ministério Igreja Evangélica Missionária de Jesus Cristo. Fica no Colombanê. Meu pastor hoje ele está em Portugal com a família dele, né? Hoje a gente está com o pastor André, que é um guerreiro verdadeiro. Apacentando assim, vocês lá, né? Apacentando a gente. A gente está vivendo assim, um momento muito bom dentro da nossa igreja. A gente sente muita saudade do pastor Laerton, que é um homem assim que... Admirável, né? Admirável, deixa saudades assim. Mas ele está sempre vindo aqui no Brasil, né, para ver a gente. E ele é o presidente da nossa igreja. Benção. Mas o pastor André, assim, é uma ovelha dele também, assim, que está procurando fazer com que a gente se sinta também tão à vontade quanto o pastor Laerton. Quem assistiu você na época desse processo foi o pastor Laerton. Que está em Portugal agora. Que está em Portugal. Não sei se esse vídeo vai chegar até ele, pastor Laerton. 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 Eu quero parabenizar o senhor como pastor, porque o que a gente vê é que muitos pastores, por conhecer a palavra do Senhor, por saber que Deus é contra o divórcio,
mas eles pegam esse conhecimento, eles levam para um extremo e deturpa completamente. Porque, pelo que a Silene está falando, você como pastor não foi a favor, como não é, mas teve sabedoria do Espírito Santo para acolher a Silene. Porque o que a gente vê, os pastores falam assim, não, você tem que ficar casada. Até os casos de agressão, ficar orando para Deus libertar. Ou o que acontece? Se silencia, mas deixa a ovelha passar discriminação dentro da igreja. Deixa a ovelha ser descartada e não apoia, não se coloca no lugar, porque às vezes o pastor tem os filhos casados, bem casado, não passou por isso, é fácil jogar pedra. Né? Nós temos muitas experiências devastadoras de mulheres que o marido foi embora e o pastor colocou aquele jugo ali, tem que ficar sozinho pro resto da vida. Ou mulheres que passaram pelo que você está passando, pelo segundo, terceiro, mas às vezes foram situações que, momentos de fraqueza, e eu quero parabenizar o senhor, né? Quem sabe um dia esse vídeo vai chegar até ele, né? De alguma forma, né? Que Deus abençoe ele e o pastor local hoje que está apacentando aí, pastor André, Deus abençoe. Você que está visualizando esse vídeo aí, que mora aí próximo a essa igreja, ó, vai lá nessa igreja visitar lá, fazer uma visita, ver se Silene. É um prazer, né? É um prazer estar nessa igreja, eu me sinto muito à vontade, eu me sinto, sabe, Deus tem feito assim umas coisas que a gente não espera, né? Porque eu fiquei, sinceramente, 10 anos sentadinha no banco, escondidinha. Ah, você não quis ou foi? Não, eu ficava escondidinha ali, aí até um dia que Deus sacudiu, falou, tá na hora de você voltar para o seu ministério, porque eu sei que meu ministério sempre foi com criança. Aí eu fiz o curso de Ministério Infantil com a missionária Cláudia, que é uma bênção, sabe, é coordenadora do departamento infantil e é vice-presidente da minha igreja. E quando eu abracei ela, que eu falei para ela que eu estava indo para o curso, ela falou assim, quanto tempo que Deus está esperando isso de você. Meu Deus. Então, e agora assim, tem 3 meses eu fui pega de surpresa com a vassoura na mão, que realmente foi com a vassoura na mão, que eu fui para... A gente estava fazendo uma mudança na salinha, né, do departamento infantil, e ela chegou e falou assim, você está preparado os domingos? E eu perguntei a ela assim, pra quê? Ela falou assim, você vai ser professora da EBD. E eu falei assim, eu? Professora da... Falei, não. Aí ela, não, tá sim, vem cá. E me chamou junto com o pastor André. E eu tô muito, assim, muito grata a Deus. É um domingo que eu tiro, assim, que é um domingo para eu me fortalecer. Eu aprendo com aquelas crianças, sabe? Eu tô buscando mais... E eu tô muito feliz, muito feliz. Você mesmo. agora me surpreendeu, né? Porque você ficou um tempo no banco, né? Que você precisava se resolver. Fala pra mim qual foi o divisor de águas? O que marcou você para você sair dentro dessa caverna? Você ficou 10 anos, são muitos anos. Você só sentado no banco sem querer trabalhar. O que foi ali o combustível, o agente motivador para você, peraí, 10 anos? Foi o Espírito Santo. Foi ele? Foi ele que me tocou. Um dia sentada ali no banco, e ele falou assim, acabou o seu tempo. E eu comecei a fazer o curso, né? Então, nesse meio tempo, foi anunciado o curso, né? Para as tias de salinha. E eu falei, eu vou fazer esse curso. Aí no dia que eu estava sentada para fazer o curso, era um dia de curso e era um dia de EBD, né? A missionária chegou do meu lado e falou assim, você veio pro curso? Aí eu falei, vim. Ela falou assim, eu tinha certeza que você não tinha vindo para EBD. Olha! Porque eu também não era de ir para EBD. Então hoje eu vejo assim, Deus, às vezes, ele tira as coisas, às vezes não, sempre que ele tira as coisas da gente, é para um propósito maior na vida da gente. E muitas vezes não é um propósito de dinheiro, não é um propósito de um casamento, não é um propósito de uma vida farta, mas é um propósito dele com você, de você com ele, para você se doar,
para você se dar mais. Muitas vezes eu ficava privada dentro de casa, em casa mesmo, numa quarta, numa sexta, num domingo, numa segunda, num domingo pela manhã, meu esposo não vai na igreja, a gente só vai à noite. Ou então saía do culto e assim, entrava dentro do carro e vinha embora, era a parte do Senhor, a parte do Senhor. Hoje eu conheço um monte de gente na igreja. Meu Deus. É necessário. Tem coisas assim que é necessário você passar, você não entende. Por causa do chamado que Deus tem na sua vida. O chamado que Deus tem na sua vida, porque você pensa assim, como que eu vou caminhar agora sozinha? Mas você nunca está sozinha. É o Espírito Santo que te conduz em tudo. O esposo não é evangélico, aí... meu esposo não é evangélico, fiquei com ele. Fica o tempo todo botando aquela desculpa não fazer nada, porque o esposo não é evangélico, aí o casamento acaba, e aí? Sim, pois é. Na verdade, sim. Quando a gente se conheceu, a gente fazia um trabalho voluntário antes de casar, esse trabalho acabou, nós casamos e ele continuou, mas era aquilo, era a rotina do culto, né? E a partir do momento que eu sinto isso, que a partir do momento que, depois desses 10 anos que eu falei assim, não, eu tenho que fazer aquilo que Deus está me cobrando, então eu não sei se algo veio na cabeça dele de não estar caminhando comigo e a gente começou nas divergências dentro de casa, até realmente para ir na igreja, de estar correndo, e eu ia, foi esse intuito, né, que me fez, o Espírito Santo fez eu retomar de volta, né, o primeiro amor, que era estar dentro da casa do Senhor fazendo a obra. Esse curso que me ajudou muito, muito. A missionária Cláudia, ela me abraçou com tudo. Hoje pela misericórdia, eu faço parte da liderança, né, do departamento infantil. Nós temos 2 grupos, né, que a gente trabalha dividido. Assim, cada domingo é um grupo. Já está há quanto tempo trabalhando com as crianças? Então, eu trabalhei 1 ano e um pouquinho antes da pandemia, né? Aí veio a pandemia, eu tive uma surpresa de fazer uns vídeos também, né? Porque a gente fazia a EBD com alguns videozinhos para as crianças. Aí o dia que me chamaram, que falaram que era para eu gravar, eu fiquei desesperada e tremia e fiquei a manhã toda gravando vídeo. E tá bom, e mandava para a minha coordenadora na época, que era a tia Josi. E tia Josi falava, não, irmã Silene, é assim mesmo. E é o que Deus colocar no seu coração e a gente foi fazendo, né? Que a gente transmitia a escolinha, né, por vídeo, dava palavrinha. Acabaram o tempo, né? Acabou o tempo da pandemia. A gente voltou e daí a gente viu que de 140, 150 tios, tinha 14. Deus foi trabalhando de uma forma que às vezes a gente não entende, né, como que ele faz, a gente só vai entender depois, né, tempo depois que a gente vê a resposta, aí a nossa mente vai fazer uma retrospectiva, meu Deus, foi por isso que Deus me levou para passar por esse deserto, na época eu não entendia, hoje estou vendo o mover de Deus sobrenatural, para que você pudesse ter experiência para você contar, né? Exatamente, então minha experiência assim, com Deus, sabe, eu fico assim, Jesus, a gente passa, né, por algumas dificuldades, mas o que Ele quer da gente é que a gente se doe. E eu ainda falo para Ele, meu Deus, me perdoa, porque eu me dou muito pouco. Silene, tem algo assim que você pode dizer que... algo que marcou a sua vida, foi algo muito forte? Algum trauma, alguma coisa da infância, ou já depois da vida adulta, ou no seu casamento, alguma coisa
Exatamente, assim, trauma, eu acho essa palavra pesada para mim, porque eu procuro, eu passo pelas situações difíceis, né? Porque todo mundo passa, quem não passa com certeza está mentindo, porque nós estamos aqui, a gente está todo o tempo sendo provada, né? Mas o trauma é uma palavra pesada para mim hoje, mas teve várias dificuldades, assim, de eu entender. Vai para cima. Silene. Silene, eu quero perguntar para você, porque você falou, né, várias situações, várias coisas que aconteceram, a forma como você se posicionou, como você superou vários problemas. Você fez desses problemas, você não ficou prostrada, né? Mas eu quero perguntar se a Silene tem algum sonho, tem algo ainda que arde no seu coração, é preciso. Bem, meu sonho é estar junto com os meus filhos, né, e com o menor e meus netos na igreja, né, porque eles não estão totalmente alicerçados. É minha família alicerçada na palavra e dentro, né, do evangelho. Não adianta você saber a palavra e não seguir, né? Então, o meu sonho hoje é esse, né? Me sinto assim uma pessoa privilegiada, né? Primeiramente porque eu procuro botar Deus e o Espírito Santo sobre a minha vida em cada detalhe. Sinto falta só disso, né? Da minha família na igreja, e quero viver intensivamente para Deus, sabe? Quero viver cada minuto que me faltar, procurando fazer o melhor, porque se a gente não fizer o melhor para Deus, se a gente se arruma muito bem para um casamento, porque a gente não arruma uma vida para viver com Jesus? Glória a Deus. Né? Então eu acho que a gente tem que viver diante da presença de Deus, sim. Somos, mais uma vez vou falar, somos falhos, buscamos muito pouco, mas eu quero viver por o Senhor. A Silene Ferraz, ela está aberta a um novo amor, se Deus quiser colocar. Como que está o coração da Silene Ferraz? Porque o que aconteceu não é um ponto final na sua vida, não é um estado terminal. Deus tem um oásis para você na área afetiva. Como é que está o coração da Silene? Bem, a Silene Ferraz hoje não está pensando nisso. Ah, tá. Não estou pensando sinceramente assim porque não é prioridade para você. Não é uma prioridade para mim, né? De estar procurando alguém, eu não posso ficar sozinha. Quando eu fecho a porta só eu e Deus. Então, assim, quando eu fecho a porta sou eu e Deus. Quando eu fecho a porta sou eu e Ele. Se aparecer, eu só peço a Deus que seja uma pessoa assim, que venha para somar comigo, para modificar tudo aquilo que eu vivi até hoje, que não foi o meu sonho, né? Eu sonhei, mas não foi aquilo. Mas eu não estou pensando nisso, ainda não comecei a colocar, receber currículo. Não recebi nenhum currículo ainda para estar avaliando. E também não coloquei nenhum currículo ainda para ver se estou capaz. Mas estou aí vivendo. Peraí rapidinho que eu vou cortar esse. Que tá aparecendo aqui, ó. Isso que eu ia falar. Mas não tá aparecendo coisa, mas é a... Não, foi porque eu mexi aqui. Peraí. Deixa eu cortar aqui. Não está recebendo currículos ainda? Ainda não. Já tenho 1 ano de separada, já tenho 7 meses de divorciada, mas ainda não mandei o meu www.com.silene.br. Mas o coração da Silene, como serva do Senhor, adoradora, está sarado. Tem nada mal resolvido,
tá pronto, porque se chegar o momento de Deus, você na verdade sabe o que você quer da sua vida hoje, tá fazendo a obra, isso aí é algo que você coloca na tela de descanso. O que eu hoje focada na obra, né, realmente, pedindo muito a Deus para Ele me capacitar cada vez mais, né, porque a gente sabe muito pouco, a gente acha que a gente sabe muito, a gente sabe muito pouco. Então eu venho buscando isso, pedindo a Deus mesmo, Senhor, me capacita, Senhor, eis-me aqui. E vida afetiva, meu amor hoje é Jesus, né? E meus filhos, meus netos, minhas noras, e meus irmãos, minha família, meus amigos. E se Deus achar que eu ainda mereça um varão, que os currículos cheguem. Mas também se chegar, tem que ser alguém para abraçar sua fé, tem que ser esse negócio de julgo desigual também, né, Silene? Você também tem aí seu roteiro ali, ou não, ou quando chegar a hora pode ser, com certeza você também não quer qualquer pessoa, né? Porque o nível espiritual que você tá também, para chegar até você tem que estar no nível... Exatamente, eu acho que hoje eu não quero orar para, eu quero orar com. Nossa, que legal. Entendeu? Orar para Deus modificar, eu quero orar com a pessoa para a gente crescer mais. Então, se Deus vier a colocar, eu peço muito a Ele isso. De repente não é isso que Ele queira, né? De repente Ele quer que eu vá pro pó, que eu ore pelaquela pessoa, que eu peça transformação, que eu peça que o Senhor me capacite, que eu peça para o Senhor, eis-me aqui. Então, se o Senhor colocar isso, eu quero assim, que Ele fale comigo, Senhor, filha, eu quero, vá pro joelho. É Ele que eu quero. Tá ralado. Esse negócio de joelho, hoje em dia, a garotada de hoje em dia, negócio de vamos primeiro experimentar tal negócio, inversão de valores. Antigamente era isso, né? Exatamente. Vamos orar primeiro para ver se é da vontade do Senhor. Hoje não, vamos primeiro... Vamos testar para ver se vai dar certo. Aí depois assim, tem filho. Depois não deu, Então é assim que eu vejo a minha vida hoje, né? Graças a Deus, na presença de Deus, com os amigos maravilhosos, como essa minha amiga aqui, sabe? Uma amiga maravilhosa, chorar. Eu posso contar assim em todos os momentos, que depois de alguns anos, muitos anos, né? Deus trouxe de volta a memória, né? A gente se encontrou dentro de um mercado, mesmo, né? Ela com o esposo dela, então a gente voltou a se reencontrar, voltou a reviver nosso passado, que foram muitos risos, foram muitos choros, né? Como eu falei no início, mas assim, eu tô muito alegre, muito feliz em ter você de volta na minha vida, em poder contar contigo, em poder estar te abraçando, em poder estar sabendo que é uma amizade firme na presença do Senhor. Te agradeço muito, muito por esse convite, por poder estar aqui nessa manhã, por poder estar aqui fazendo parte da sua vida, fazendo parte de tudo isso aqui, podendo passar um pouquinho da minha experiência, que você sabe um pouquinho, mas algumas coisas pelo tempo você já não sabia. Então sou muito grata ao Senhor por ter me dado você. Oh, glória a Deus, aleluia, meu Deus. Você sabe que essas coisas que aconteceu na sua vida, a gente se conhece há tantos anos, mas a gente fica, casa, a gente, né, vai vivendo nossa vida e a gente perde assim aquele contato, né? E a Silene também, eu tenho uma história com ela assim de muitas coisas boas que eu vivenciei na época que nós, né, tinha aquele contato todo dia. E você também para mim é um presente, né? Eu posso dizer que você é um presente. Ela já me ajudou muito em muitos momentos que eu tava, sabe, assim, ela me abençoou muito. Eu ia para casa dela, dormia na casa dela, eu era solteira ainda naquela época. É verdade. E nós orávamos juntas, né?
Era uma amizade, assim, aniversário, eu ia pra lá, fazia culto na casa dela e estávamos juntas. E através de você eu conheci uma outra pessoa, a Cláudia, né, na época. A Cláudia. E ela também tá agendada para ela contar a história dela. E é engraçado essa coisa de amizade. A gente conhece a pessoa, fica aquela amizade, daqui a pouco conhece a família da pessoa, fica amiga da família. Eu já fui na casa da sua irmã, da irmã dela, fiz amizade com a sobrinha dela. Vai trazendo todo mundo, né? É uma coisa muito linda. A gente vai voltando, né? Voltando ao passado, mas assim, com coisas boas, né? Uma amizade saudável, com uma amizade que a gente sabe que realmente, né? Se tem 5 dedos nas nossas mãos, não adianta a gente contar mais porque tem algo diferente. Então, pode ter certeza que entre esses 5 você está incluída na minha mão. Oh, meu Deus, glória a Deus. Tá? E a minha família também gosta muito de você. Amém. Eu também sou muito grata pela sua vida, por tudo que você representa. Amém. E agora, sabendo de tudo que você passou, que eu não estava sabendo. Eu até peço perdão por eu ter me ausentado tanto. A gente fala no Zap uma vez ou outra, vai lá no Face, curte. Mas eu acho que a gente tem que ter isso, né? A gente poder estar perto. Vou na sua casa aí hoje. A gente sempre fala, uma hora eu vou aí, mas nunca que vai. É verdade. Porque a gente está tão bitolado com as coisas da gente. A vida está muito corrida, né? Muito corrida. Eu glorifico a Deus pela sua vida, por você estar aqui compartilhando, né, com o nosso público um pouco da sua história. A gente não sabe quantas pessoas vai acessar. Se tiver 15 visualizações essa entrevista, esse momento de bate-papo, são 15 pessoas que vai conhecer sua história. É verdade. E essas 15 pessoas vai compartilhar para alguém. Porque quando alguém passa a conhecer a história do outro, e às vezes aquela pessoa está passando por um problema, ela fala assim, poxa, ela passou por tudo isso. Passou por 2 divórcios e ela está de pé na casa do Senhor. Amém, glória a Deus, né? E ela está com o coração dela ardendo. O que faz a Silene estar ali cuidando da família dela, ter tanta energia, tanto entusiasmo para fazer a obra do Senhor, trabalhar com crianças? Deus. A fé. E é isso que hoje eu venho falar para você, como a Celinha está falando, né? Maricélia, mas Celinha é o nosso momento de intimidade, né? De amizade mesmo. Então eu falo para você hoje, o que me fez reerguer foi o Espírito Santo. O que me faz permanecer é Deus sobre a minha vida, minha família, meus filhos, meus irmãos, e uma amizade como essa que eu tenho certeza que nunca vai acabar, porque aprove Deus depois de muitos anos nos reencontrarmos. Estamos aqui hoje pela glória do Senhor. Não desista, ponha sempre Deus em primeiro lugar na sua vida, porque o Espírito Santo ele vai mover naquele momento que você acha que você está sozinho, naquele momento que você acha que você não tem ninguém, naquele momento que você acha que acabou. Então é nesse momento que Deus, eu falo assim, ele me colocou dentro de uma máquina de lavar, ele sacudiu e me trouxe limpa. Porque era aquele momento que eu precisava que ele estivesse me limpando mesmo, me mostrando o verdadeiro sentido de ser Deus sobre a minha vida. Não desista. Se hoje você está com problema na sua saúde, se você está com problema na sua família, se você está com problema no seu casamento, se você está com problema com seus filhos, no seu trabalho, tenha certeza que Deus está fazendo algo agora na sua vida para você olhar para o alto e falar, Senhor, então faça. É esse final que eu quero deixar para você sobre a presença de Deus na minha vida e nesse exato momento na sua vida, porque Ele é o grande eu sou que você precisa saber que nunca vai te deixar. Glória Amém? a Deus, aleluia. Você sabe que eu ia pedir para você fazer isso, né? Eu ia falar, Silene, você quer deixar uma mensagem para
para quem estiver nos assistindo, aí o próprio Espírito Santo já direcionou, você já me ministrou. Amém. Porque você também está compartilhando e está ministrando. Amém. Porque é um ato profético que você está ministrando para essas pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? Perdeu alguém. Exatamente. Perdeu um casamento que o marido traiu. Exatamente. Ou você pode ser um homem que a esposa foi embora de casa. De repente está separado do seu filho, porque, né, tantas coisas que a gente já passou, que tem filho, né? Que a gente então, tem a história de mulheres que foram traídas, que a gente ainda vai ter essas pessoas aqui com essas histórias. Você não passou por isso, mas você sabe o quanto isso também foi doloroso para você, né? Exatamente. Ter que passar, né? São vários momentos, né, que a gente acha que é o último, mas às vezes a gente não entende, demora a entender. Não é o último, é o primeiro que Deus está te dando para ver até onde você é capaz, entendeu? De resistir tudo, né? De resistir toda a turbulência, de resistir aquela máquina te sacudindo, entendeu? Te lavando, para você permanecer de pé. E permanecer sempre entendendo que Ele é Deus. Para a mulher cristã, isso pesa muito mais. Porque a gente também tem essa coisa de muita hipocrisia dentro das igrejas, da mulher que ela é cristã, que o marido está traindo, que o marido está agredindo, às vezes não está agredindo fisicamente, mas com palavras. E ela está ali, eu tenho que ficar aqui porque eu não quero carregar sobre meus ombros uma marca de que eu sou divorciada. Eu não quero que meus filhos cresçam, que meu lar seja... Mas, na verdade, a aliança já está quebrada. É verdade. O lar já está disfuncional. A presença do Senhor já saiu, porque uma vez que a mulher fica vivendo de aparência, sabendo que o marido está traindo, e o marido procura ela e ela se relaciona, ela está coabitando com ele, ela está sendo cúmplice de um adultério. É verdade. Porque ela sabe que o marido está traindo, ela fica ali. Quero mostrar para a igreja. Então, quer dizer, é uma sociedade, é uma hipocrisia, né? Então, para a mulher, pesa mais você chegar ali e falar, eu já passei por um divórcio, eu também já passei, não, mas o foco aqui não é contar a minha história, e só consegue se colocar no lugar quem passa. Quem passa. Porque quem não passa, é fácil jogar pedra. Não, ela tinha que ter lutado, ela tinha que ter, né? Então é isso aí. É isso aí, é não deixar as pessoas tentarem viver a sua vida, né? Você tem que viver a sua vida dentro da realidade que Deus está te capacitando de viver. Não viver a sua vida dependendo dos outros, assim, eu não posso fazer isso porque a igreja vai me recriminar, porque a irmãzinha vai ficar falando. E olha lá, mulher divorciada. Deus sabe do seu coração, Ele Como conhece. se ela fosse divorciada porque ela achou maravilhoso, né? Só quem passa pelas situações é que sabe o que é. Né? Então, o que essa linha falou. Né? A gente não tem que recriminar ninguém. A gente tem que procurar entender o que Deus quer sobre a vida de cada pessoa. Então, eu quero pedir para você também, coloca aí um comentário no nosso vídeo, esse comentário para depois eu vou estar passando para ela. De repente você está assistindo o vídeo, a gente está falando só da questão da pessoa ser abençoada. Você está sendo abençoado porque você está tomando conhecimento dessa história, Deus está ministrando cura através do depoimento dela. Coloca aí no comentário alguma coisa para ela, de repente você vai falar, siga em frente, Silene, eu admiro você, que história linda. O seu comentário pode servir também de força para ela, né? Porque Deus ele vai aumentando a nossa força, né? Coloca aí no comentário alguma coisa aí até porque também o comentário ajuda na divulgação do vídeo, né? É verdade, eu espero o seu comentário. Eu estou aguardando, ansiosa, algum retorno seu e espero também que você compartilhe para passar para as pessoas, né? E essa pessoa passou por isso e não sabe como resolver. Meu amigo está com uma situação parecida. Passe. Passe adiante o que você está ouvindo,
porque às vezes você não sabe, mas você está resgatando uma vida que não sabe para onde vai. Você que é líder de departamento, de repente é líder de uma união feminina da igreja, você que é pastor, de repente quiser convidar a Silene para, não sei, a Silene ela tá, de repente, olha, ela tá envergando o olho ali, de repente para ela contar o testemunho de superação em alguma área que ela passou, perda, que às vezes a gente vê tantas palestras, tantos temas nas igrejas, as pessoas querem convidar pregador que cobra. Porque tem tantas pessoas anônimas que não são conhecidas pela mídia, mas que são cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de experiência para compartilhar, que vivenciou mesmo, mas que tem a unção de Deus que vai... Eu não sei, ou você de repente tem um outro canal aí, um canal grande, né? Só chama pessoas que são celebridades. É verdade. Faz um bate-papo com a Silene, ó. Vamos conversar. Eu não vou deixar o WhatsApp dela na descrição do nosso vídeo, mas o meu WhatsApp tá aí, de repente se você quiser marcar com ela para fazer uma entrevista em algum, né, um canal aí, alguma coisa. Também eu não sei, né, se a Silene estaria disponível, né? Ela tem a vida Sim, estou disponível. Vamos lá. Jesus. Quem sabe aí já é um outro caminho que Deus está dando para a gente poder estar passando sobre cada milagre que Ele faz sobre nossas vidas, né? Ou ministrar para criança, não, você não faz aqueles trabalhos de se vestir de boneca, não, né? Só Posso me vestir de boneca. Você já é uma boneca? A gente faz tudo pelas crianças, né? Você está aberta a trabalhar para Jesus, né? Uma missionária, Jesus, missionária não é só aquela que tem a carga eclesiástica missionária, né? E nós estamos cumprindo a missão, né? A causa do reino de Deus, colaborando com o crescimento, então estamos sendo missionárias do Senhor. Estamos abertas para poder trabalhar para o Senhor, para as crianças, né? Porque sabemos que o futuro de hoje, o presente de hoje, na verdade, é o futuro de amanhã, mas temos que, primeiramente, estar falando sobre Deus, que Ele está sendo um pouco esquecido, né? Que o Espírito Santo venha tocar sobre cada um de vocês, para a gente poder estar falando, para a gente poder estar divulgando, para a gente poder estar buscando, né? Essas crianças para amanhã estarem sendo um canal, né? Sobre a vida de outros. Amém. Silene, eu quero te agradecer por você ter aceitado mais uma vez. Louvar a Deus pela sua vida. Amém. Eu desejo que portas se abram. Amém. Que o Senhor possa trazer coisas novas, sabe? Quando você olhar e pensar assim, poxa, eu estou vivendo coisas grandes. Deus fala assim, não, minha filha. Ainda não é isso. Agora é o momento de você sacar tudo que você depositou. Todas as lágrimas que você semeou. Porque a palavra do Senhor fala que os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente recebe também. Andando e chorando, voltará carregando consigo os seus molhos. Amém. Que você chegue um momento de você falar assim, meu Deus, eu estou vivendo o extraordinário de Deus. Porque a Bíblia diz que ele faz infinitamente mais. Além daquilo que a gente imagina, eu desejo para você, minha amiga. Em nome de Jesus, que você já é uma mulher abençoada, possa receber cura, receber vida próspera, o cálice seu transbordar. Para você falar, não, está transbordando, eu vou dar para esse aqui, vou dar para em nome de Jesus, porque é isso que você merece, é isso que você representa para mim. Eu te agradeço. Bom, minha amiga. Eu quero agradecer você que ficou com a gente, que Deus possa te abençoar, que você receba aí essa palavra e Deus possa transbordar também os seus celeiros, sua vida afetiva. E nós estamos aí chegando ao final, né, desse quadro, né? Conte sua história. Deus possa bradar, fazer coisas grandes na sua vida. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima entrevista, nosso próximo Conte Sua História. Em nome de Jesus. Amém. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor